Irmãos, vamos nos colocar em pé e dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nosso intuito é prestar um culto que lhe seja agradável, um culto racional, onde a Escritura esteja nos norteando nessa adoração. Louvemos ao Senhor com todo o nosso fôlego, com todo o nosso louvor. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 145, onde vamos fazer a leitura alternada dos versículos 1 ao 5. Salmos 145, de 1 a 5. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Grandes maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso vamos adorá-lo com o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Amor e de imensa bondade,
pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida de outras pessoas através de nós, Deus. Te agradecemos imensamente porque o Teu amor nos resgatou da morte para a vida eterna, Deus. E essa é uma grande maravilha na nossa vida, Deus. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado para sofrer em nosso lugar, Deus. Onde todo o pecado que nós merecemos, ó Deus, foi ali pesado sobre a vida de Jesus, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nessa noite temos o acesso ao trono da graça, Deus, para poder Te louvar, exaltar e bendizer o Teu nome, Deus, reconhecendo as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, reconhecendo todo o cuidado, Deus. Quantas vezes o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor e a nossa súplica, Deus, e tem nos guardado, tem nos restaurado, tem suprido nossas necessidades. Por isso, ó Deus, nós queremos nessa noite Te louvar e exaltar o Teu nome, porque Tu és digno e Tu és merecedor, Deus. Por isso nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer a leitura no livro de Salmo, capítulo 130. Versículos de 1 a 8. Vamos fazer essa leitura alternada também. Salmo 130, de 1 a 8. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Para esse nosso momento de contrição, convido os irmãos a estarem refletindo sobre suas vidas e sua caminhada com o Senhor e colocar diante dele, confessando seus pecados, suas faltas, para que Deus nos restaure e possamos prestar a Ele nessa noite um culto verdadeiro de louvor e adoração, que seja em espírito e em verdade do nosso coração para o Senhor. Cada um pode estar curvando sua fronte e orando em secreto ao Pai. Ó Pai amado, nós queremos pedir perdão, Deus, nessa noite, nesse dia, Deus. Queremos pedir perdão porque reconhecemos e confiamos que só Tu és um Deus digno
e poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia, Deus, de todo pecado, Deus, de tudo que não te agrada, Senhor, de tudo que não é bom para nós também. Reconhecemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais a nossa vida, nos restaurando, nos transformando não somente fisicamente, mas espiritualmente a nossa mente, o nosso coração, transformando para que possamos ser pessoas que possam honrar o Teu nome, Deus, possam exaltar o Seu nome, Deus, possam representar a Tua vontade, o Teu amor. Ó Pai, que nessa noite o Senhor nos ensine com a Tua palavra, através da pregação, através do louvor que inflama o nosso coração, a Deus, a Te adorar, a desejar palavras de exaltação ao Teu nome, Deus, a louvar ao Senhor com palavras que Te exaltem, porque Tu és digno e Tu és merecedor, Deus. Por isso, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores e falhamos todos os dias, ainda que não queremos, o mal que não queremos fazer muitas vezes está diante de nós, mas somente o Teu poder e o Teu amor, Deus, nos transforma. E suplicamos ao Senhor que o Senhor nos conduza pelo caminho da verdade, Deus. Que o Senhor use a nossa vida para abençoar a vida de outros, ó Deus. E que nós mesmos venhamos a ser abençoados com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu ensino na palavra da verdade, Deus. Por isso nós oramos agradecidos, reconhecidos que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor sara as nossas feridas, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos restaura, Deus. E confiantes nisso que queremos estar nessa noite adorando o Senhor, exaltando o Senhor, porque é uma graça maravilhosa, Deus, que o Senhor concede a nós todos os dias quando confessamos ao Senhor as nossas faltas, Deus. Ó Deus, ouça o clamor do Teu povo, da Tua igreja, de cada irmão aqui presente, Deus, e de todo o povo espalhado pela terra, Pai. E o Senhor derrama a Tua misericórdia, restaurando vidas, restaurando para que o Seu nome seja sempre honrado e glorificado, Deus, e adorado. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos agora a ficarem de pé e convido o conjunto a estar ministrando os cânticos espirituais. Logo no primeiro cântico, vamos cantar Tributai ao Senhor. Os irmãos poderão estar consagrando os seus dízimos e ofertas aqui na frente.
Que nos
Neste momento nós iremos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que nós tivemos de dar os dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Pai, porque tudo tem vindo de Ti. Eu me recordo do salmista Davi, quando foi oferecer ofertas, ó Pai, diante do templo, ele disse que tudo tinha vindo de Tuas mãos. Então, Pai, hoje o Senhor nos deu o privilégio de contribuirmos, ó Pai. Antes do dízimo ser lei no Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Abraão, que antes da lei mesmo mostrou gratidão a Ti, dando tudo quanto tinha 10%, ó Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio, porque o Senhor tem nos dado a força, tem nos dado a saúde e tem nos dado tudo, ó Pai. Te agradecemos, dê-nos, ó Pai, um coração cada dia mais grato, que consegue reconhecer a Sua bondade e misericórdia em todos os planos de nossa vida, ó Pai. Receba a nossa adoração também, como as ofertas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Gostaria de chamar agora à frente então as crianças, para nós estarmos orando com elas. As crianças. Amém. Vamos orar então, mais uma vez a Deus, por esse privilégio de termos essas crianças aqui hoje. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos dá vida, Pai. E o Senhor é quem cria relacionamentos, famílias. E do fruto dessas famílias, ó Pai, do fruto da união entre homem e mulher, o Senhor concede-nos tesouros, ó Pai, crianças. E aqui estão crianças as quais os pais também se comprometeram em ensinar os Teus caminhos, ó Pai. E trouxeram hoje para estar aqui prestando culto a Ti. Que o Senhor lhes conceda graça, sabedoria, para estar aprendendo mais a respeito de Ti, Pai. Que o Senhor faça com que eles cresçam cada dia mais, ó Pai, diante de Ti, diante dos homens, em graça e conhecimento. Que o Senhor proteja, Senhor, os caminhos deles e que o Senhor esteja fazendo com que cada dia mais eles possam se desviar do mal e serem, ó Pai, bons cidadãos, serem pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Que o Senhor abençoe grandemente essas crianças, Pai, e abençoe também as professoras que irão lecionar a elas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os convido a abrir a Escritura, esse mesmo desejo de adorar esse Deus que é único, digno de toda honra e todo louvor. Só a Ele nós queremos render honras e glórias, tributar somente a Ele todo louvor e toda glória. Eu convido você também para que nesse momento a gente esteja com nossa mente atenta àquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Iremos ler Daniel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o último do capítulo 1. Leremos Daniel, capítulo 1 inteiro. E o título desse sermão é Deus está no controle. Tenho certeza que todos vocês já sabem disso, mas volta e meia nós temos que recordar, a gente tem que trazer isso somente com exemplos bíblicos para a gente lembrar que quem está no controle de tudo e de todos é Deus. Então, abre a Escritura em Daniel, leremos o capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes
para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estarmos em Tua casa. Já entoamos louvores a Ti, dizendo que Tu és santo, reconhecendo a Tua bondade, a Tua misericórdia e tudo mais. Nós reconhecemos também que somos falhos, que somos pecadores, é verdade, e que a nossa transgressão, ela traz separação entre nós e Ti. Por isso, o elo que nos une a Ti é o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Nós confessamos, ó Pai, e reconhecemos que o sacrifício de Cristo nos limpa de todo o pecado. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de estar ouvindo da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco. Se há porventura alguém que entrou aqui nessa noite desejoso, Pai, de ouvir da Tua palavra e de ser alimentado, que o Senhor alimente através desta palavra dessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações e que a gente entenda que acima de tudo que possa ocorrer a nós de mal, nós devemos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Nos ajude a entender isso, nos ajude a viver isso, ó Pai, essa nossa oração, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Irmãos, você já deve ter passado por situações as quais te fizeram pensar que Deus não está no controle. Sabe aquelas situações difíceis em que saiu do seu controle, ou algo muito ruim, algo ruim, terrível ocorreu na sua vida, e você chegou até a questionar: peraí, mas Deus está no controle disso? Eu sou cristão, isso não pode ocorrer, por que isso está acontecendo comigo? Sabe, quando as situações que nos afligem são tamanhas que a gente chega a perder a esperança, ou como a gente já estava conversando aqui também na salinha, quando vem situações em que a gente olha para o injusto e a gente vê ele se dando bem, a gente fala: cadê a justiça de Deus? Muitos, por causa disso, por causa dessas situações, chegam a perder até mesmo a fé e esperança, a vontade de viver e todas as outras coisas.
nós entendemos que tudo isso é usado, de certa maneira, por Deus. Deus está no controle de tudo isso. Por isso que Daniel ele é usado por Deus para falar para pessoas que estavam passando por dificuldades como essa. Dificuldades as quais a gente vai ver ao longo desse texto, mostrando o quão difícil estava sendo a vida deles. Note que Daniel ele está escrevendo esse livro quando ele estava preso. Então ele estava preso na Babilônia, e então ele decide escrever para as pessoas que estavam achando que os seus dias estavam ruins demais, e na verdade até estavam mesmo, para pessoas que estavam talvez sem esperança. Daniel resolve escrever para mostrar quem é que está no controle, e a nossa esperança é em quem é que deve estar, e também para mostrar que aquilo que Deus permite em nossa vida é para moldar o nosso caráter, é para moldar a nossa identidade cristã. As pessoas às quais Daniel está escrevendo moravam em Jerusalém, e agora a cidade santa, a cidade de Deus estava destruída, porque o Império Babilônico foi lá e destruiu tudo. O templo, a qual era muito sagrado para eles, a qual fazia referência de Deus habitando no meio deles, tinha sido devastado, derrubado também. Os utensílios, que eram utensílios santos, que estavam lá no templo, foram saqueados, conforme nos ensina o versículo 2, a qual nós lemos, e levados para outra casa de deuses, onde estariam ali como qualquer outros utensílios, qualquer de outros deuses. Os judeus que haviam escapado da espada foram levados cativos para a Babilônia, para um outro lugar, para uma terra distante, a terra que não é a sua. Daniel, então, ele escreve para judeus cativos do Império Babilônico. Eles estavam sem qualquer esperança, sem qualquer fé, possivelmente estavam questionando, como nós muitas vezes podemos até chegar a questionar, o porquê que Deus permite tais coisas, por que Deus permitiu isso, por que levou uma pessoa tão nova, por que permitiu esse acidente, por que a crise no país está do jeito que está, por que os governos não são tão bons assim, por que tudo isso, por que as autoridades não tomam um jeito, por que o SUS não funciona às vezes, por quê, tudo isso às vezes podem vir a tomar o nosso coração, e estavam tomando o coração desses judeus que tinham sido levados cativos. Uma outra questão é por que o povo de Deus estava passando por tamanho sofrimento. Ora, eu sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo, sou filho do Todo-Poderoso. Por que Deus permite dificuldades na vida do cristão? Ora, as dificuldades servem para nos aproximar mais de Deus. Daniel ele tem o objetivo de mostrar que, apesar das circunstâncias, Deus é quem continua no controle de tudo. Por mais que tudo está indo ruim, tudo parece estar desabando, tudo parece estar sem controle, a impiedade está aumentando, a injustiça e tudo mais, Deus está no controle. Deus é quem orquestra todas as coisas. Então, a grande verdade que a gente vai aprender nesse texto é que Deus permite dificuldades para moldar a nossa identidade. Deus permite dificuldades para moldar a nossa identidade. Semana passada, se vocês se recordam bem, falamos a respeito das 3 marcas, pelo menos, de uma autêntica identidade cristã. E, de fato, essa identidade cristã que muitos dizem ter, podem ser perdidas no meio em que eles estão. E a gente vai ver as estratégias, então, que podem ocorrer através do sistema mundano e que ocorreu no período de Daniel e dos seus amigos, as quais estavam querendo tirar a identidade deles. Note que, dos versículos 1 e 2, a gente vai ver aqui uma invasão de Nabucodonosor. Em seguida, a gente vai notar, além dele invadir, ele tem uma estratégia de dominação. Ele quer dominar aquele povo. Era diferente de outros impérios em que vinha e matava todo mundo, simplesmente matava. Não, ele quer fazer as pessoas perderem a identidade e se tornarem babilônicos também. Aliás, muitos dos judeus que foram para a Babilônia, quando tiveram o aval para voltar, nem quiseram mais voltar. Por quê? Perderam a sua identidade de judeus. E isso tem um profundo ensinamento também espiritual para nós. Então, nos versículos de 1 a 7, a gente vai ver aqui o risco de perder a identidade. Notemos novamente, vamos ler pelo menos os versículos 1 e 2 aqui. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Então está mostrando como que um império que está se tornando poderoso agora veio e sitiou Jerusalém de uma maneira tranquila. Parece que eles tinham feito ali em Jerusalém aliança com os egípcios, e Babilônia se tornou forte, estava dominando tudo e dominou também Jerusalém e a sitiou. Mas note que não é a
força de Nabucodonosor, não é a sua capacidade política, não é a autoridade e o poderio dos seus exércitos que fez com que Jerusalém fosse sitiada, porque a gente tem outros exemplos de grandes exércitos que tentaram entrar em Jerusalém, mas não conseguiram. Quem é que permitiu que Nabucodonosor entrasse? O versículo 2 nos responde: foi Deus quem lhe entregou. Entregou o rei, entregou todas as pessoas também, e Deus também que permitiu que ele levasse dos utensílios do templo. Isso daqui a gente nota, com isso daqui a gente nota que esse imperador, Nabucodonosor, realmente ele estava com vontade de dominar tudo. Talvez a gente vê por outros textos de Daniel também, que cresceu uma soberba nele, achar que era poderoso demais, que ele estava no comando de tudo, que era talvez o homem mais poderoso no momento, no mundo, mas por trás de toda a autoridade que ele tinha, era Deus que estava orquestrando tudo. E por que Deus permitiu essas dificuldades para esse povo? Por que Ele permitiu eles serem levados cativos? Primeiro que a gente vai entender que esse povo era um povo de dura serviço, ou povinho difícil de lidar, viu? Mas também a gente vê que eles estavam tão enraizados com o templo, com a sua terra, que eles não evangelizavam mais. Eles estavam precisando de uma reforma espiritual, de uma reforma cultica. E Deus então permite esse momento em que eles ficam longe do templo, em que eles ficam longe da sua cidade, longe dos seus costumes, para ir para um outro lugar, para quem sabe adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque estava muito falso o tipo de religiosidade a qual eles estavam dando a Deus. Então a gente vê uma invasão. Esse Nabucodonosor vindo invadindo tudo, mas na verdade quem está por trás disso é Deus. O que a gente entende com isso também? Que hoje no nosso mundo, a gente viu uma invasão no mundo antigo, mas hoje tem uma invasão no nosso mundo também. Uma invasão de ideologia que chega sem pedir permissão e tenta mudar o nosso tipo de pensar, que tenta mudar os nossos costumes. Uma invasão de tal maneira que o mundo quer fazer com que a gente se torne cada dia mais do mundo. Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos forasteiros aqui, somos peregrinos nesse mundo. Não é aqui que a gente pertence. Nosso reino é o reino lá dos céus, mas às vezes há uma invasão, de tal maneira que o mundo vem cobrindo tudo e até mesmo arrastando, fazendo com que muitos percam as suas próprias identidades. Então o mundo, ele tem as suas estratégias, ele está invadindo. Assim como também tinha estratégias no mundo antigo. Vamos ver um pouquinho dos versículos 3 a 7. A estratégia de dominação de Nabucodonosor. Note que no final do versículo 2 diz que ele pega os utensílios do templo de Deus e leva para a casa do tesouro do seu Deus. O que ele está querendo dizer? Qual que é a mensagem que ele está querendo entregar para os judeus aqui? Que o Deus deles era só mais um Deus em meio a outros deuses. Que os utensílios sagrados que eles tinham colocado para o Deus deles, na verdade, poderia ser colocado com vários outros utensílios. Então está fazendo eles perderem a identidade que eles tinham de Deus, do sagrado e de tudo mais, corrigindo isso, né? Outra coisa que ele faz, ele pega os mais influenciadores, a linhagem real, os nobres, as pessoas que realmente são influentes, e ele leva para o palácio. Note, ele não leva para a prisão. Ele não está querendo aprisionar as pessoas. Ele está querendo não uma prisão física, mas uma prisão mental. Ele estava querendo mudar a identidade de um povo que era o povo de Deus para um povo da Babilônia, para um povo que adorava um único Deus, para um povo que adore vários deuses. Então ele está querendo cativar essa questão mental deles. E essa elite, a qual foi escolhida por eles, devia ser conduzida de 3 maneiras aqui. Quais são essas maneiras? Eles deveriam aprender a cultura e a língua dos caldeus. Eles deveriam aprender a comer das finas iguarias dos babilônicos, e eles deveriam ter os seus nomes trocados. Até eu estou na história aqui, até Misael trocaram o nome dele aqui. Daniel, o primeiro nome, em hebraico, tem o significado de Deus é o meu juiz. Todos os nomes aqui desses jovens que estão sendo destacados nessa história de Daniel, são pessoas que têm um nome em referência a Deus, a algo de Deus, a um atributo de Deus. Ananias, por exemplo, Yahvé é misericordioso. Esse é o significado mais simples do nome. Misael é uma pergunta: quem é como Deus? Não há ninguém como Deus. Quem é como Deus? Azarias é: Deus é minha força. Existia isso na cultura judaica, onde o nome tinha significado para lembrar da situação, do que estava ocorrendo, ou para tributar a honra, a glória a Deus, né? Então tinha isso. Então toda vez que era chamado pelo nome, a pessoa já sabia, fazia referência a Deus, se recordava disso. Mas agora
esse cativeiro babilônico tem o intuito de mudar agora a identidade deles. Então, uma das coisas que faz, vamos trocar aí, vamos mostrar que o seu Deus é como qualquer outro Deus, e agora vamos também mudar a sua alimentação, você vai ter que aprender a cultura do nosso povo, vai ter que aprender a língua, e também você vai ter o seu nome trocado. Tudo isso porque o rei Nabucodonosor está querendo fazer com que eles se esqueçam de onde eles vieram, de onde eles são. E o nome deles é trocado por outros nomes. E esses nomes glorificam aos deuses da Babilônia. Por exemplo, Beltesazar significa glorifica Abel. Um outro nome, Abed-nego, por exemplo, servo do deus Nabo. E ainda Sadraque e Mesaque faz referência a vários deuses, e até incerto como saber que estava sendo uma devoção aos deuses babilônicos. Mas de fato, a estratégia dele, de Nabucodonosor, é uma estratégia tríplice. Ele quer fazer com que eles aprendam sobre uma nova cultura, uma nova língua. Ele quer fazer com que eles aprendam a comer a comida dos babilônicos, e possivelmente tinha tipos de iguarias aqui as quais um judeu considerava impuro. Por isso que o que Daniel vai bater mais de frente, fala, não, a cultura dá para aprender, só não me deixar levar. A língua posso aprender também, mas comer o que estão pedindo para comer, não, porque isso vai me tornar impuro. Lembre-se, nós estamos no período do Antigo Testamento, então havia comidas que eram consideradas impuras, e isso Daniel não abriu mão. E eles ainda desejam trocar os nomes para que eles não tenham mais nenhuma referência ao Deus deles. Então vamos trocar o seu nome. Você não precisa lembrar de quem é o seu Deus, que não há Deus como seu Deus. Vamos trocar esse nome para que você consiga esquecer de onde é as suas origens. A estratégia de Nabucodonosor não é outra senão a do esquecimento. Queria fazê-los acreditar numa mentira. Seu nome é outro, seu alimento é outro, seu alimento é esse, sua cultura é essa. Alguns teólogos dizem que o fato deles serem obrigados a falar a língua dos babilônicos é para que esquecesse do seu próprio sotaque, esquecesse da sua língua, esquecesse realmente de tudo aquilo que lhes pertencia, das suas origens. Queria que eles esquecessem a verdade da sua origem. Vocês não são mais o povo eleito de Deus, vocês não são o povo que Deus escolheu no Antigo Testamento. Vamos mudar isso, vamos dar outra característica para vocês. E como eu disse, muitos, quando tiveram o aval para voltar da Babilônia, não quiseram voltar. Por quê? Talvez estavam bem lá, dinheiro, várias outras coisas que ocorriam, não sei, sucesso, poder, mas de fato, não voltaram porque a sua identidade foi perdida. Isso me faz, a gente está falando do mundo antigo e das estratégias num trecho das Escrituras que Nabucodonosor estava usando para tirar a identidade desse povo. Mas e hoje também? Não tem estratégias também do mundo? Esse mundo carnal não tem estratégias de nos fazer também perder a nossa identidade cristã? Há uma invasão do sistema mundano no mundo. Há uma invasão do sistema mundano na vida de alguns crentes. O mundo, ele jaz no maligno, como as Escrituras nos diz. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou ainda João 17, 16, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, Jesus disse. O mundo deseja tirar nossa identidade de cidadão do reino dos céus. O tempo todo nós sofremos uma invasão do sistema mundano. O tempo todo o mundo prega estratégias para nos tirar da identidade real, de uma identidade autêntica. Por exemplo, isso pode vir através de alguns meios. O mundo tenta moldar os cristãos com sua cultura. Jeitinho brasileiro, por exemplo. É um jeitinho de alguém que consegue, tenta pelo menos, dar um nozinho na lei. Tem que fazer de tal maneira. É assim, mas não tem outro jeito. Isso é uma cultura nossa. Mas um cristão deve fazer isso? Eu não tenho escargato. Eu vou colocar um escargato mesmo. Não dá nada não, isso aí. É certo isso. Para político. Olha, o dia que Deus me livre, mas o dia que eu vi pessoas da minha própria família se envolvendo com política e vendendo voto por causa de pneus, eu falei, meu Deus, e cristãos ainda, que estão à frente da igreja. Eu falo, olha só como que a cultura de tal maneira está entrando na vida desse cristão, que ele até esquece como que deve ser o parecer cristão no mundo. Qual é a ética cristã? Hoje em dia não tem. Então, infelizmente, a cultura tem entrado. O linguajar, olha, esse final de semana eu fiquei com os adolescentes, foi uma bênção, muito bom. Mas tem alguns que tem que tomar cuidado com o linguajar. Eu cheguei a dizer isso para eles lá porque eu os amo, e falei para eles mesmo.
Por quê? O linguajar que o próprio mundo quer colocar como natural, como normal. Eu tenho certeza que alguns ditos ou palavras que eles disseram lá, dizendo aqui no nosso meio, pessoas iriam se escandalizar. Não faz parte de um vocabulário cristão, a gente tem que mudar isso. Então, o linguajar também, o mundo vem querendo colocar um tipo de linguajar diferente em meio aos cristãos. Falta de reverência, juntar o sagrado com o profano e tantas outras coisas, é um cuidado que a gente deve ter. Sem dizer a moda. Que moda? Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa legal. Antigamente era saião, depois foi ficando uma saia média, depois mini saia. Hoje em dia ele diz, hoje em dia, para que saia? Nem saia mais tem. Depois da mini saia não tem o que inventar, então para que saia? Diminuiu tanto que perdeu o pudor, e é moda. E às vezes a gente nem nota o quanto isso tem influenciado, às vezes a gente vem para a igreja. Eu não penso que roupa define caráter, mas o meu caráter define a roupa que eu uso. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que eu não devo julgar as pessoas pela roupa, mas a roupa com que você tem que tomar cuidado com isso. Não por escandalizar só o seu irmão, mas você tem que se vestir como se fosse se vestir para Cristo. E eu estou falando disso de homens e mulheres também. Né? Homem com roupa muito apertada, mostrando... Tem que tomar cuidado com isso. É a moda, é o mundo que vem colocando, e às vezes a gente esquece de ordem e decência, de se vestir realmente de uma maneira que glorifique a Deus. O mundo ainda tenta nos prender através de suas iguarias. Quais são as iguarias? Eu parei para pensar, que iguaria que o mundo lança para mim hoje que talvez eu abrace e ache que é uma boa? Sexo antes do casamento, tantas outras coisas. Dinheiro, meu Deus, que é uma coisa, né? Conforto demais, sabe? Quando você fica na sua casa, está tranquilo demais. O conforto. O Jonas Madureira, ele até cita uma frase interessante que eu vou dizer um pouquinho mais à frente a respeito do que ele diz, que prende mais as pessoas. O que prende mais as pessoas não é uma cela, não é algo físico, mas muitas vezes é o conforto, é a tranquilidade, é a acomodação. Essa prende muita gente. Então o mundo, ele vem nos dando conforto. Às vezes a gente até se esquece que a gente não pertence a esse mundo. Tem um certo pregador que pegou uma corda enorme, branca, enorme assim, muito grande. Ele falou, imagina que essa corda aqui, ele ilustrando, né? Imagina que essa corda ela é infinita. Imagina que ela não tem fim. Essa corda, a parte branca dela, representa a eternidade. E daí tinha uma fitinha vermelha logo na ponta, logo no início. Ele falou, essa fitinha vermelha simboliza a nossa vida aqui na Terra. Por que a gente dá tanta importância e se preocupa tanto com esse pontinho vermelho e esquece de toda uma eternidade que a gente vai ter? Às vezes a gente se esquece de trabalhar para Cristo, fazer a obra de Cristo. E eu penso que se eu oferecesse o meu trabalho, aquilo que eu faço aqui na igreja, lá no meu trabalho secular, eu acho que eu seria demitido rapidinho, alguns de nós. A gente tem que pensar sobre isso. Como que tem sido a minha vida para Deus, para a glória de Deus? Então, o mundo, ele tenta nos prender através de várias iguarias. Você deve saber disso muito bem. Uma outra iguaria que ele lança para as pessoas, além de sexo, de poder, sucesso, dinheiro, é os meios que cada vez mais ele tem usado, como mídia e tantas outras coisas ilusórios. A gente quer as coisas muito de repente, a gente sempre quer o sucesso repentino, sendo que muitas coisas demoram tempo, vem com o tempo. A gente deve aguardar, esperar no Senhor, não ser imediatista demais, entender que certas coisas não se resolvem na hora, se resolvem depois, mas o mundo quer nos prender com tudo aquilo que ele vem lançando de iguaria para nós. Não é porque mostra o sucesso de algumas pessoas na TV que você vai ter sucesso também. Não é porque mostra que pessoas que bebem num comercial de cerveja se dão bem com várias mulheres bonitas que você vai se dar bem também. Não, o mundo quer pregar algo ilusório para nós. Ele vem com iguarias, ele vem com aquilo que é valioso, com aquilo que é gostoso, com aquilo que é bom para a minha carne, mas para o meu espírito não é. Então a gente deve entender que o mundo, ele também, assim como lá no Antigo Testamento, nesse trecho que a gente leu, Nabucodonosor tinha estratégias, o mundo hoje tem estratégias, o sistema mundano tem estratégias em nos fazer distanciar da vontade do Senhor, fazer com que a gente não tenha mais uma identidade cristã, que a gente se perca no meio. É isso que está fazendo, pega o povo de lá, de Israel, e leva para a Babilônia, para uma terra distante. Nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui na terra, mas não somos daqui. Então nós estamos cativeiros aqui neste mundo. Mas eu não sou daqui, os meus costumes não devem ser como de qualquer pessoa. A minha vida deve fazer diferença, deve ser o sal, deve ser a luz desse mundo. Nós não devemos deixar nos corromper falando, todo mundo faz. Igual a mãe sempre diz isso para nós, você não é todo mundo. Então a gente é cristão. O nosso padrão da vida cristã
Não é o pastor, não é o irmãozinho piedoso. O nosso padrão da vida cristã é Cristo. É Cristo, Ele é o nosso padrão. E é Ele que a gente deve almejar cada dia mais tentar alcançar. Um outro ponto que eu acho interessante aqui também, começa a partir do versículo 8 até o 21, mostrando que Deus ele nos concede graça para a gente manter a nossa identidade. Qual que é a reação desses jovens diante da proposta, diante da estratégia de Nabucodonosor? O versículo 8 já nos ensina isso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual que é a estratégia que Daniel está usando? Que não se contaminar. Olha, eu até aceito falar a língua de vocês, até aceito aprender sobre a cultura de vocês. Isso tem muito a nos ensinar também. Tem muitas coisas nesse mundo que a gente pode pegar. Não é pecado, dá para pegar. Agora, certas coisas que querem colocar a goela abaixo é incompatível com a fé cristã. Não dá. Eu posso aprender várias línguas, eu posso aprender a respeito de culturas diferentes. Tudo isso é bom, tudo isso enriquece e me ajuda até a entender melhor o outro ser humano para que eu possa evangelizar ou qualquer outra coisa. Mas, no entanto, existem questões que a Bíblia define de maneira muito clara e que a gente não pode. São princípios, são imutáveis esses princípios. A gente não pode trocá-los, são inegociáveis. Então, esses jovens, o que eles fazem? Eles preferem resistir à influência. Resistem. O que está dizendo que a gente tem que fazer? Vamos resistir a isso. É engraçado que, como eu disse, a estratégia que Daniel tem é de resistir veementemente à alimentação. Ele não está preocupado com questões de cultura, com questões de língua. Por que ele não está preocupado com isso? Porque ele sabia quem ele era. Por mais que trocasse o nome deles, eles ficam se chamando pelos próprios nomes dele. Eles sabiam das suas origens. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele tinha parte das escrituras em mão, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Então Daniel, ele estava preocupado com a questão da alimentação. Por quê? Por dois motivos, os estudiosos dizem. Primeiro, porque nessa alimentação, como eu disse, havia ali animais que eram impuros, então ele não queria se contaminar, ele não queria ficar impuro. Não quero comer isso daí. E Deus foi gracioso com ele, abrindo oportunidade para que o cozinheiro ali tivesse uma ideia com ele e ele aceitasse a proposta de Daniel. O outro motivo é a questão do conforto. Parece que Daniel estava preocupado também com a questão do conforto que isso poderia gerar a eles. A maior prisão que a gente pode ter não é uma prisão de grades, é o conforto. O conforto pode fazer com que a gente se acomode e não queira sair. Olha, tem gente que talvez, se estiver preso numa cela e você abrir as portas, ele não vai querer sair. Não quer sair não. É perigoso. O conforto, ele nos prende e ele nos deixa, de certa maneira, parados quanto àquilo que a gente deveria fazer. Ele nos cega quanto às nossas responsabilidades, quanto àquilo que somos. O conforto, então, é o maior de todos os perigos de alguém que está cativo. Não, peraí, vem para cá. Você está cativo, você está na Babilônia, mas você não vai ficar preso lá na cela, vem aqui para o palácio, e você não vai comer qualquer comida, você vai comer das minhas iguarias, você vai comer daquilo que eu vou te servir, aquilo que tem de melhor, os melhores vinhos, as melhores comidas, aquele queijinho muito bom, vou te dar tudo do melhor aqui. Sua cultura? Não, você vai ter que trocar a sua cultura, aprender mais sobre a minha, afinal você está aqui na Babilônia. Então você vai aprender a negociar, você vai fazer negócios lá no mercado, enfim, qualquer outra coisa. Você vai falar na nossa língua, tudo isso para dar um conforto para eles de, está tudo bem, eu só mudei de local e de cultura, mas está tudo bem, eu posso ser assim. Essa é a estratégia que Satanás usa muitas vezes hoje, nos corrompendo, fazendo com que ele venha de maneira fina. Não, mas pode, cristão pode fazer isso, imagina, isso é tranquilo. Essas outras coisas tradicionais, essas são coisas de caretas, coisas antigas. Papel aceita tudo, sabe? Quando vem aqueles grandes mestres, professores, não todos, mas alguns professores, que, principalmente aqueles que são ateus, que logo de início já tentam desconstruir a nossa fé. Por exemplo, eu conheço amigos que começaram a estudar, por exemplo, psicologia. E a primeira coisa que o professor falou para essa pessoa para a sala, né? Olha, é o seguinte, a fé de vocês fica da porta para fora, tá? Aqui nós vamos falar de ciência. Aqui é só ciência. Só que é engraçado, ele deu 2 livros daí para eles lerem, né? E eu parto do princípio de que ateísmo também é uma crença. E eu não tenho fé suficiente para ser ateu, não, porque tem que ter muita fé para ser ateu, viu?
tamanhas evidências e tantas coisas que tem, mas realmente tem teorias no mundo. Tem a teoria do criacionismo, tem a teoria do evolucionismo também. Teoria. A gente tem que se prender a isso. Mas de fato, aquele professor disse o seguinte, vocês vão ler 2 livros do Richard Dawkins, que é o patrono do neoateísmo atual. E ele esculacha os cristãos. Fala que a gente é bobo, que a gente é careta, que a gente é idiota demais. Fala que existe uma gene que nasce nas pessoas, por isso que elas têm fé. Fala que é uma anomalia. Tem um livro dele que é chamado Deus, um Delírio. E ele desconstrói a ideia de Deus. Então, peraí. Ele mesmo está partindo das suas crenças, das suas pressuposições, para poder ensinar em sala de aula. E não poderia discutir nada. Existem tantas outras coisas que vão além do mundo físico, do mundo material e palpável, a qual a ciência mesmo não consegue nem explicar. Por exemplo, é um tiro no próprio pé do evolucionismo, desse professor que apresentava, um professor materialista. Ele dizia que, por exemplo, leis não concebidas e não conhecidas pela ciência de hoje é que fez o Big Bang. Leis que não são reconhecidas na ciência de hoje, para mim é um milagre. E é um milagre Deus, a partir do nada, criar todas as coisas. Cabe certinho com a fé cristã. De fato, a gente tem que tomar cuidado com as ideologias, com os pensamentos, porque muitas vezes eles querem desconstruir a nossa identidade cristã. Devemos estar firmes na palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que esses jovens, a partir do versículo 17 ao 21, tiveram fidelidade a Deus, ficaram firmes em Deus. Eles decidiram influenciar e não serem influenciados. Decidiram influenciar o meio que eles estavam. Eles conseguiam estar no palácio, na cultura babilônica, sem serem influenciados, sem serem aprisionados através do conforto que o rei estava dando a eles. No mundo de hoje, nós também teremos de lutar para sermos mais influenciadores do que influenciados. É triste quando a igreja começa a copiar coisas do mundo. Tomara que isso não ocorra aqui. Mas numa outra igreja, eu tenho dificuldades com isso. Quem quiser a gente pode conversar, mas culto de festa junina. Culto de festa junina. Gente, para mim é inconcebível. A gente está usando os mesmos nomes, a pessoa é caracterizada da mesma maneira, copiando algo mundano. É horrível quando o mundo tem mais influência sobre a igreja do que a igreja tem influência no mundo. Nós não somos chamados para ser influenciados pelo mundo, nós somos chamados para influenciar o mundo com a nossa diferença, fazendo a diferença. Mas infelizmente, existem muitos disso, culto disso, culto daquilo outro. Peraí, mas hoje em dia existe até MMA gospel, tem de tudo, tem bar gospel, tem azaração gospel, tem de tudo. Peraí, o mundo influenciando a igreja ao invés da igreja influenciar o mundo. Eu vejo jovens aqui agindo de maneira diferente, sendo fiéis a Deus e decidindo com a graça de Deus, porque é Deus que está por trás de tudo isso. É Deus quem concedeu inteligência para eles. É Deus quem concedeu que o cozinheiro tivesse misericórdia deles. No versículo 17 fala: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência. É Deus, tudo vem dele. Não é os personagens aqui que me chamam a atenção lá, referenciais. É Deus acima de tudo. É por graça que eles conseguiram se manter firmes e fiéis e manterem a sua identidade num país distante. Trazendo isso para mim e para você, a graça de Deus é usada, Deus usa da sua graça para nos manter firmes hoje, para manter a nossa identidade no mundo de hoje. Assim como esses jovens tiveram que lutar contra estratégias mundanas para que não tivesse a sua identidade perdida, esquecida, nós devemos lutar hoje contra o sistema do mundo e tudo aquilo que é contrário a Deus, que deseja tirar a nossa identidade como cristãos também. É interessante que o meio que Deus ainda continua cuidando de nós e nos concedendo conhecimento e inteligência é a sua palavra, por exemplo. A palavra de Deus, se a gente observar ela, o jovem, por exemplo, de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? Observando a palavra. Quer manter o seu caminho puro, o seu caminho correto, não cometer das impurezas e aproveitando-se dessas iguarias, a gente tem que então observar a palavra do Senhor. Os mandamentos de Deus me fazem mais sábio que os meus inimigos. Salmo 119, 98. Quer ser mais sábio que esse sistema mundano e tudo mais? Devemos então nos aprofundar cada dia mais nos mandamentos de Deus. E ainda o salmista diz no Salmo 119, versículo 99: compreendo mais do que todos os meus mestres
porque medito nos teus testemunhos. Cabe aqui até mesmo para mestre de escola, cabe aqui para muitas outras coisas, de pessoas que querem colocar goela abaixo ensinamentos que eles creem, que deve ser respeitado. Mas eu posso discordar, eu posso ter um pensamento cristão, posso ter um pensamento teológico, posso discordar de pensamentos diferentes. Nada contra a pessoa em si, mas contra o pensamento dela. Nós temos liberdade de pensamento. Mas é isso que ocorre. Deus ainda usa da sua graça, dando-nos conhecimento e inteligência para agir nesse mundo de uma maneira que a gente não venha a perder a nossa identidade. Esses jovens lá no mundo antigo tiveram as suas identidades mantidas, porque Deus concedeu a eles graça, dando entendimento e dando inteligência para eles entenderem as astúcias do sistema do mundo da época. Deus hoje Ele nos dá também a sua Escritura, a Palavra de Deus, para que a gente nos mantenha firme, mantendo essa identidade, a marca de uma identidade cristã autêntica, não nos deixando corromper com aquilo que é modismo, com aquilo que é cultura mundana, que é contrário aos ensinamentos de Deus. Que Deus possa, através dessa palavra, nos conceder graça. Talvez hoje em nosso meio tenha pessoas que, ao escutar isso, o Espírito Santo tocou no coração e falou: meu filho, toma cuidado com a cultura que você está aderindo. Ou talvez tem pessoas aqui em nosso meio que entrou, talvez pela primeira vez, está ouvindo aqui que tem uma briga entre o sistema mundano, o sistema que quer tirar os bons costumes, colocar ralo abaixo, tudo aquilo que é bom, que é correto, que é saudável, e você entrou aqui nessa noite hoje talvez com a sua mente conturbada. Talvez tem pessoas aqui em nosso meio, nós mesmos cristãos maduros, que às vezes esquecemos da nossa identidade cristã e nos preocupamos muito com as coisas deste mundo a ponto de sermos amigos deste mundo. Hoje, Deus falou comigo e com vocês, através da palavra dele, que nós não devemos deixar a nossa identidade se perder. Somos cidadãos dos céus. Hoje Deus veio, através dessa palavra, novamente alertar: eu estou no controle de tudo, eu cuido de todas as coisas, e se eu permitir dificuldades na vida de vocês, cativeiros a quais vocês vão enfrentar, lembre-se, é eu querendo moldar e tratar a identidade de vocês. Se não fosse o cativeiro, se não fosse eles terem sido presos, talvez a nossa religiosidade hoje, maneiras de cultos e tudo mais, não seriam como é. Porque hoje a igreja cristã tem grande influência daquilo que ocorria nas sinagogas. E as sinagogas foram criadas quando o templo foi destruído. Muitas influências nós temos hoje no culto cristão através das sinagogas. Deus queria fazer uma mudança na liturgia deles, uma mudança espiritual, uma mudança litúrgica. Olha, eu atrevo a dizer que hoje muitas igrejas precisam de uma mudança espiritual, de uma mudança litúrgica. E não só a igreja, mas pessoas também que muitas vezes se corrompem e estão tão acostumadas com esse mundo que talvez nem queiram mais voltar a Jerusalém celestial, nem quer mais ser alguém que pertence ao reino dos céus. Que Deus possa, por meio da sua graça, atuar em nossa vida, fazendo com que a gente lembre sempre de onde nós somos, das nossas origens, saber que o que Cristo fez na cruz foi para nos ligar com Deus e fazer com que a gente então tenha uma terra prometida, uma terra que não vai ser perdida, uma terra que não pode ser possuída por outro império, mas uma terra verdadeira, a qual eu e você devemos almejar sempre. Que Deus nos dê graça em meio a isso. Agora então eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos cantando o hino 250.
vez, rendemos-lhe graça, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, tantas coisas. Muito obrigado por tudo. E hoje o Senhor nos deu mais essa palavra, Pai. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha fazer morada em nosso coração e a gente possa praticá-la, observando cada um a si mesmo e vendo aonde precisa realmente melhorar a sua identidade cristã, aonde precisa talvez conhecer um pouco mais sobre ser um cidadão dos céus, o que Cristo exige de nós, quais as marcas de um eleito de Deus. Senhor, nos ajude. E eu sei que é por graça, não é por mérito, Senhor, é graça. O Senhor nos concede graça, misericórdia, para que a gente continue crescendo, Pai, em graça e em conhecimento. E esse conhecimento é que, vindo do Senhor, nos ajudará a lutar contra os sistemas mundanos, ó Pai. Nos auxilie, nos ajude em tudo. Que o Senhor toque no coração daqueles que estiveram aqui nessa noite, Pai, ao ouvirem a Tua palavra. São Tuas ovelhas, ó Pai. E quando eu fui fiel a Ti, foi o Senhor mesmo falando as Tuas palavras. E aqueles que são as Suas ovelhas ouvem a Tua voz. Se há algo para ser corrigido, capacita, Senhor, através do Espírito Santo, para ser mudado, para ser corrigido. Se há algo que a gente deve continuar desempenhando, que está no caminho correto, nos auxilie, Pai. É por graça. A vida cristã, do início ao fim, é por graça. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, nos levando para casa, nos dando uma boa noite de sono, uma semana abençoada, Pai. É no nome santo de Jesus que nós agradecemos. Amém. Agora estaremos cantando a canção A Bênção dos Antigos. Se assentar. Nós queremos agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E nós queremos saber também se tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez, tem presente. Levante sua mão. Tem alguém? Está tímido? Não? Alguém que veio? Ajude a olhar. Não? Amém. Quem sabe na próxima semana tem, né? O Romário que veio semana passada, não ganhou presente, mas vai vir um outro dia, vai ganhar, né? Irmãos, nós temos o privilégio também de agora estar tomando... Não, tem café, né? Café e suco, né? É aquela mesma piadinha do pastor sempre. Tem café e suco? Tem café e suco, vamos lá. Faz parte também da nossa comunhão para a gente estar lá no fundo. Aguarde, nós iremos dar a bênção de comunhão para cada um de vocês, tá? Deus abençoe.